Documentário. O sol parecia não ter fim. No horizonte, apenas ondas de calor distorcendo o ar e um silêncio tão profundo que chegava a ser ensurdecedor. Foi nesse cenário extremo que começou uma das histórias mais inquietantes já registradas sobre sobrevivência e o inexplicável. Um homem, sozinho, perdido no deserto, lutando contra a sede, o calor e algo que ele jamais conseguiria explicar completamente. Tudo começou como uma travessia aparentemente simples. Um percurso planejado, com pontos de referência marcados e suprimentos calculados. Mas no deserto, qualquer erro, por menor que seja, pode se transformar em uma sentença. A falha inicial foi sutil. Uma mudança de direção após uma tempestade de areia. Em questão de horas, os marcos naturais desapareceram, o mapa deixou de fazer sentido e o mundo se transformou em uma vastidão uniforme e hostil. O deserto sempre foi um dos ambientes mais implacáveis da Terra. Durante o dia, temperaturas ultrapassam facilmente os 45 graus, enquanto à noite despencam drasticamente. A desidratação começa de forma quase imperceptível, mas avança rápido. O corpo perde líquidos, a mente se torna confusa e decisões simples passam a parecer impossíveis. Foi exatamente isso que começou a acontecer. No segundo dia, a água já era escassa. Cada gole precisava ser calculado. A boca seca, os lábios rachados e a sensação constante de que o corpo estava sendo consumido por dentro. A mente tentava manter o foco, caminhar em linha reta, procurar sombra, conservar energia, mas o deserto não oferece abrigo com facilidade, e, aos poucos, a lógica começou a ceder espaço ao desespero. Foi então que algo estranho aconteceu. No horizonte surgiu uma forma. Não era uma miragem comum, como aquelas ilusões de água que desaparecem ao se aproximar. Era diferente. Parecia uma estrutura, talvez uma construção antiga, ou restos de algo que não deveria estar ali. O homem hesitou. Sua mente, já afetada pela sede, poderia estar criando imagens. Ainda assim, ele decidiu seguir naquela direção. A caminhada parecia interminável. A cada passo, a estrutura continuava distante, como se nunca pudesse ser alcançada. Mas após horas, ela finalmente começou a ganhar forma. Era real. Não havia dúvidas. Um conjunto de pedras organizadas de maneira que sugeriam intervenção humana. Algo antigo, muito antigo. O deserto guarda segredos que atravessam milhares de anos. Civilizações inteiras já surgiram e desapareceram nessas regiões, deixando para trás vestígios quase apagados pelo tempo. Mas aquela estrutura não parecia um simples resquício arqueológico. Havia algo fora do lugar. Algo que não se encaixava. Ao se aproximar, ele percebeu marcas nas pedras. Símbolos. Não eram letras conhecidas, nem padrões comuns. Eram formas geométricas repetidas, como se tivessem sido gravadas com precisão. O mais estranho era o estado de conservação. Em um ambiente onde o vento e a areia desgastam tudo, aquelas marcas estavam intactas. A sede já era insuportável, mas a curiosidade falou mais alto. Ele começou a explorar o local na esperança de encontrar qualquer sinal de água ou abrigo. Foi então que notou uma abertura entre as pedras, um tipo de passagem, parcialmente escondida pela areia. O interior era escuro e surpreendentemente mais frio. O contraste com o calor externo era imediato. O ar parecia mais denso, quase pesado. Ao avançar alguns passos, ele percebeu que o espaço se expandia, formando uma espécie de câmara subterrânea. E foi ali que o inexplicável realmente começou. No silêncio absoluto, um som surgiu, baixo, contínuo, quase como uma vibração. Não vinha de fora, parecia emanar das próprias paredes. Ele parou, tentou identificar a origem, mas o som não mudava, não aumentava, não diminuía, apenas existia. A mente, já fragilizada, tentou encontrar explicações. Talvez fosse o vento passando por alguma abertura, talvez fosse o próprio corpo reagindo ao estresse extremo. Mas havia algo errado. O som parecia intencional, como se tivesse um padrão. O tempo dentro daquele espaço se tornou difícil de medir. Minutos pareciam horas. A sensação de realidade começou a se distorcer.
Em determinado momento, ele teve a impressão de que não estava mais sozinho. Não havia ninguém visível, nenhum movimento, nenhuma sombra, mas a sensação era inegável, como se estivesse sendo observado. Esse tipo de experiência não é incomum em situações extremas. A combinação de desidratação, isolamento e estresse pode levar o cérebro a criar presenças, vozes, até mesmo diálogos completos. É um mecanismo de sobrevivência, uma tentativa desesperada da mente de manter algum tipo de companhia. Mas o que veio a seguir não parecia apenas fruto da imaginação. Ao tocar uma das paredes, ele sentiu algo inesperado, um leve calor, diferente do calor do deserto. Era sutil, constante, como se a pedra estivesse viva. Ao afastar a mão, percebeu que o som também mudou. Por um instante, a vibração pareceu reagir ao contato. Assustado, ele recuou. O instinto dizia para sair dali imediatamente, mas o corpo já não respondia com a mesma rapidez. O cansaço era extremo. A falta de água cobrava seu preço. Sem alternativas, ele decidiu permanecer ali por algum tempo. O ambiente, apesar de estranho, oferecia sombra e uma temperatura mais suportável. Talvez aquilo fosse sua única chance de sobreviver mais algumas horas. E foi nesse estado, entre a exaustão e a consciência, que ele teve a experiência mais perturbadora de todas. Imagens começaram a surgir em sua mente, não como pensamentos comuns, mas como cenas vívidas, lugares que ele nunca havia visto, estruturas semelhantes àquela, mas completas, funcionando, como se pertencessem a outra época, ou talvez a algo além do tempo. Ele não sabia se estava sonhando, delirando ou vivenciando algo real, mas a sensação era intensa demais para ser ignorada. Havia uma conexão. Algo naquele lugar parecia transmitir informações, como se guardasse memórias. Horas depois, quando finalmente conseguiu sair da estrutura, o sol já começava a se pôr. O mundo lá fora parecia diferente, ou talvez fosse ele que tivesse mudado. Com as últimas forças, ele seguiu em frente e, contra todas as probabilidades, foi encontrado no dia seguinte por uma equipe de resgate. Desidratado, exausto, mas vivo. Quando contou sua história, muitos atribuíram tudo a alucinações, um efeito comum em situações extremas. E, de fato, a ciência explica grande parte do que ele vivenciou: miragens, distorções sensoriais, sensação de presença. Mas há detalhes que permanecem sem resposta. A localização exata da estrutura nunca foi confirmada. Equipes que tentaram encontrá-la não obtiveram sucesso. Nenhum registro oficial aponta para construções semelhantes naquela região específica, e os símbolos descritos não correspondem a nenhuma linguagem conhecida. Histórias como essa desafiam a linha tênue entre realidade e percepção. O deserto, com sua imensidão e silêncio, é o cenário perfeito para que o desconhecido se manifeste, seja através da mente humana ou de algo que ainda não compreendemos. A pergunta que permanece é simples, mas inquietante. Até que ponto podemos confiar no que vemos quando estamos completamente sozinhos? E mais importante, será que tudo aquilo foi apenas fruto de uma mente à beira do colapso? Ou existe algo escondido nas vastidões do deserto, esperando para ser descoberto? Se você estivesse naquele lugar, enfrentando o limite entre a vida e a morte, você confiaria na sua própria mente? Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe. Isso nos motiva a trazer novos conteúdos como este.